Então tá, boa tarde pessoal. Eu passei para vocês meio de última hora, né? Espero que tenham conseguido dar uma olhada no vídeo sobre as árvores AVL, né? Deixa eu colocar aqui no navegador. Aqui tá o Moodle, né? Eu já coloquei lá no Moodle, esse último tópico aqui do Moodle, né? Eu coloquei esse vídeo do YouTube sobre as árvores AVL e os exercícios que a gente vai tentar fazer juntos hoje. A aula de hoje então vai ser tentando inverter um pouco, né? A ideia de vocês assistindo o vídeo, a gente tente fazer os exercícios. Como eu dei pouco tempo, eu esqueci, né? Eu devia ter passado o vídeo com mais antecedência. Mas assim, eu vou tentar pegar os pontos principais do vídeo e fazer um resuminho aqui pra gente tentar resolver o exercício, tá? Mais da metade do exercício são árvores binárias, daí a árvore AVL é só na parte final do exercício. Ainda assim, é bom a gente dar uma olhada, né? Eu tô aqui com o vídeo do YouTube e eu vou tentar achar uns pontos aqui do vídeo, tá? Os pontos principais aqui para vocês. Então, primeira coisa, a questão do equilíbrio da árvore, né? Então o vídeo fala, vocês depois assistam o vídeo, mas o vídeo justifica ali porque é importante que uma árvore esteja bem equilibrada, que não tenha um lado da direita ou lado da esquerda mais pesado que o outro, mais pesado, digo, com mais níveis, né? Porque a busca, a inserção, a remoção depende do número de níveis. Então, se a árvore tem muitos níveis, ela demora mais, né? Essa busca demora mais, ela exige mais processamento. Então, a gente quer evitar isso, né? E a gente calcula o peso, eu não sei se ficou claro no vídeo, né? Se vocês forem ver nos comentários, o pessoal às vezes pergunta isso, o pessoal que assiste esse vídeo na internet. Como é que calcula esses números aqui, tá? Então a ideia é que cada nó desses, ele é a raiz de uma subárvore, certo? E a gente conta quantos níveis tem a esquerda e a direita. Daí a forma que eu faço, aí cada autor vai fazer um pouco diferente, mas a forma que eu faço eu faço os níveis da direita menos os níveis da esquerda. E isso dá esse número aqui. Então, por exemplo, esse zero aqui, né, na raiz, é porque eu tenho 3 níveis à direita. Não é quantos nós, é quantos níveis, né? Quantos andares, digamos assim, certo? E eu tenho 3 níveis à esquerda. Então, 3 menos 3 dá 0, certo? Aquele menos 2 que está aparecendo ali é a raiz de uma subárvore, onde à direita eu tenho 0 níveis, menos à esquerda eu tenho 2 níveis, certo? Então, 0 menos 2 dá menos 2, tá? Então, assim que a gente faz esses numerozinhos ali, tá? Então, cada numerozinho é o resultado de uma subtração de quantos níveis, quantos andares, né? Questão assim de quantas gerações nessa árvore genealógica, entre aspas, né? Tem para a direita e para a esquerda daquele nó, tá? Então a gente está olhando o equilíbrio, o desequilíbrio, né? Da raiz de cada subárvore. Vocês podem imaginar que quando a gente está inserindo elementos numa árvore, a gente tem que tolerar um pouco de desequilíbrio, porque a gente não vai ter sempre um número de elementos que permite o equilíbrio, né? Por exemplo, se eu tenho 3 elementos, eu posso ter uma raiz e 2, né? Agora, se eu tenho 2 elementos, um vai ser a raiz e o outro vai ficar à direita ou à esquerda, então a gente não consegue ter um equilíbrio perfeito. Então esses números 1, 0 e menos 1 são considerados equilíbrio aceitável, tá? O problema é quando a gente tem qualquer número maior que 1 ou menor do que menos 1. São os números inteiros, né? Então, se eu tenho 2, 3, 4, ou se eu tenho menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante, a gente quer evitar. Aí a forma de evitar é com as rotações, tá? O vídeo fala das rotações. As rotações, a ideia de rotação bom, a gente vai ter essas 4 rotações, né? A rotação à esquerda, a rotação à direita. Deixa o volume rodar um pouco o vídeo só para ele completar ali. Rotação à esquerda, rotação à direita, rotação dupla esquerda e dupla direita. Tá? E essas rotações, a rotação esquerda e a direita são as principais, né? E a dupla esquerda e dupla direita, na verdade, eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que o pessoal usa. Quem sou eu para inventar um nome diferente? Vocês têm que aprender e poder ler depois num livro e entender, né? Mas eu não acho legal o nome rotação dupla, porque passa essa impressão de que são 2 rotações no mesmo sentido, na minha cabeça pelo menos, né? E na verdade a rotação dupla à esquerda é uma rotação que tem uma rotação à esquerda e uma à direita, né? Uma rotação primeiro na subárvore, que vai ser a direita, e depois uma rotação na árvore principal, que vai ser a esquerda. E a dupla à direita é a mesma coisa, só que o contrário, né? Então vai ter uma rotação na subárvore à esquerda e uma rotação na árvore principal à direita. A gente vai ver isso depois, mas assim, as rotações, elas têm essa ideia dessa animaçãozinha aqui. Você não imagina o tempo que demora tu fazer essa animação, porque eu ia arrastando e capturando uma tela, né? Mas enfim, aqui olha, então, em toda a sua glória essa animação aqui.
Tá? Então ali o que aconteceu é que parece que está girando, eu não sei, também não fui eu que inventei isso, né? Como o pessoal chama é rotação, né? Ele não chega a dar uma volta, mas o que ele faz é que parece que tá... É como se eu tivesse um colar de pérolas, né, pendurado. No início eu tava pegando ali o colar de pérolas pelo número 1, a pérola número 1, e daí o colar ficava pendurado, né? E agora eu tô pegando pelo o colar de pérolas pela pérola número 2, daí o 1 cai para um lado e o 3 para o outro, né? Essa analogia que eu faço. E a esquerda, a seta vermelha diz por que é a esquerda, né? Porque parece que eles estão indo à esquerda os números, né? Ah, é isso aí. Pode confundir um pouco porque esse negócio de esquerda e direita é uma confusão. Parece que eles estão indo à esquerda, mas na verdade a próxima raiz, se vocês forem olhar, perguntar qual é a raiz na rotação esquerda, a raiz era o filho da direita, né? Então no início aquele 2 era o filho da direita, tá vendo? Esse 2 era o filho da direita do 1, e na rotação à esquerda, quem é a nova raiz é o que era o filho da direita, né? Então é uma confusão isso aí, né? Eu particularmente não acho tão importante nomes, eu acho importante vocês entenderem o que é, né? O significado. Vocês esquecem o nome, sempre tem internet, hoje em dia o Google resolve rapidinho, né? Eu só preciso que vocês entendam o mecanismo, né? E a lógica. Obviamente, se eu tenho uma árvore desse tipo, né, ela tá com o peso todo para um lado, eu tenho que fazer uma rotação tal que eu busque um equilíbrio, né? Não faria sentido, nem tem como eu girar para o outro lado, tá? Então, se vocês querem chamar de outra coisa, chamem do que quiserem. Eu só preciso que entendam a lógica, né? Eu acho que isso é o principal, tá? Tá. Então, aí eu já vou fazer a primeira anotação aqui, olha. Vem essa pergunta, tá? O que eu faço se tivesse um filho? Porque olha só, vamos de novo aqui. Eu tava aqui, né? Esse 2 podia ter um filho à esquerda, né? E se a raiz, que é o 1, né? Vira o filho da esquerda do 2, se tivesse um filho à esquerda, o que eu faria com ele? Aí cabe entender que nessa configuração, o filho da esquerda do 2, tá, teria que ser um número maior do que a raiz, porque ele está na subárvore da direita. Não importa onde esteja, né? Qualquer filho do 2, seja a direita ou a esquerda, tem que ser maior do que 1, porque ele está na subárvore da direita. Concordo? Então, eu sei que esse número é maior que 1. Eu sei que ele é maior que 1. Ele tem que ser maior que 1. Não tem outro jeito, tá? Então, no momento que o 1 toma o lugar, né? No momento que esse 1, que era a raiz, toma o lugar do filho da direita do 2, esse número que era o filho da direita do 2, eu tenho certeza que ele pode ser o filho da direita do 1. E o 1, olha só que interessante, ele ficou sem filho da direita, porque ele passou a ser filho do 2, né? O 2 era o filho da direita do 1 antes, certo? No início, aqui, né? Olha, o filho da direita do 1 era o 2, certo? Quando eu fiz a rotação, deixar rodar aqui o vídeo. Quando eu faço essa rotação, olha, o 1 ficou sem filho da direita, então é muito conveniente isso. O filho da direita do 2, se tinha 1 antes dele, se existia um filho da direita do 2, agora pode ser o filho da direita do 1, que ficou sem filho. Então esse 1, ele adota aquele filho da direita, né? Tá? É isso que eu mostro aqui, ó. E isso confunde o pessoal às vezes, então eu quero mostrar aqui o resultado final, tá? Esse pedaço do vídeo aqui mostra que tem um X ali, né? Que era o filho da direita do 2. Desculpa, o filho da esquerda do 2, né? Se tinha um X ali que era filho da esquerda do 2. Aqui olhando o lado esquerdo, né? Desse desenho aqui, né? Então o X ali em cor de rosa é o filho da esquerda do 2. Depois da rotação ele vira o filho da direita do 1. Não é questão de porque ele era o filho da esquerda do 2 ou o que. É qualquer número que tivesse nessa subárvore ele tem que ser maior que 1. Isso é a definição de uma árvore binária, certo? Por acaso, na rotação, esse lugar eu vou precisar usar, porque agora daí o que era a raiz vai tomar esse lugar. Então o que eu posso fazer se já tinha alguma coisa ali? Eu coloco como filho da direita do 1, já que aquela vaga
vai ficar livre, né? Tá? Então isso aqui vai ser a primeira anotação que eu vou fazer. Eu não vou ir devagar assim, tá? Eu tô só revisando. Vocês têm que assistir o vídeo, né? Eu vou revisar mais devagar a primeira vez, mas daí os outros elementos eles vão começar a se repetir. Daí eu vou tentar acelerar um pouco, tá? Mas então, vou fazer uma colinha aqui, olha. Se eu tiver uma coisa assim, eu vou usar letras ao invés de números. A, B, C, com D aqui, certo? Aí na rotação à esquerda, eu vou ter esse B vem para a raiz, o C fica onde está, que é filho da direita de B, e o A passa a ser o filho da esquerda de B. E o D, que ficou sem lugar, ele vai ser o filho da direita de A, tá? Essa é uma rotação à esquerda. Aí, voltando ali para o nosso vídeo, a rotação à direita, agora eu vou só mostrar o resultado, tá? Vai ter um problema semelhante. Aqui eu botei outras letras, né? E as letras são diferentes. Eu troquei C com D ali, em relação à forma que eu fiz agora. Mas é a mesma coisa, tá? Na rotação à direita, a gente vai ter uma situação assim, né? É um espelho da mesma ideia, tá? Então, vamos fazer a nossa cola aqui. Então, na rotação à direita... Então, eu tenho um caso assim, C... Eu vou botar A, B, C, que nem eu fiz lá em cima, tá? A, B, C, tá? E eu tenho um D. Tá, o que vai acontecer é que eu vou ter agora o B como raiz, né? Aí o C fica onde tá e o A vai ser o filho da direita. E daí o D ficou sem lugar, né? Eu não tenho onde pôr o D. O que acontece com o D? O D... Notem que a nova raiz é o B, né? O D, ele era menor do que A, ou seja, aqui, né? Ele estava todo... Tudo isso é menor do que A, né? Então, o D pode ser esse novo filho da esquerda de A, tá? Esse é o resultado. Tá, mas o principal, na verdade, para vocês não se confundirem, tá? Eu sugiro que vocês focarem nisso aqui, olha, isso aqui vira isso aqui vira isso aqui, tá? E aquele filho ali que tem que ser colocado em algum lugar e tal, aí vocês se entenderam a ideia, vocês não vão se confundir. Estão comigo? Tudo bem? Vamos seguir? Agora a gente vai ver a rotação dupla, então. A rotação dupla é o seguinte, vão ser casos assim, olha, onde a gente tem um desequilíbrio misto. Tu vê, olha só, do jeito que eu desenhei ali parece estranho, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu vir aqui pro tablet. Eu tenho uma situação assim, olha. Eu quero que fique claro, né? Agora eu dei uma esticada, tá? Esse laço aqui eu estiquei, tá? Para sublinhar essa questão de que tudo isso aqui, tá à esquerda. Eu acho que ali no vídeo eu não fui muito feliz nisso aí, né? Desculpa, tudo isso aí tá à direita, né? No vídeo, olha só, parece que o B tá embaixo do A, né? Não, na verdade o C e o B estão ambos à direita de A, né? Então isso aqui causa um desequilíbrio, né? A gente tem ali, nesse caso, 2 menos 0, eu tenho o equilíbrio 2, ou seja, 2 positivo é maior que 1, quer dizer que tá pesado para a direita essa árvore. Só que se a gente fizer uma rotação, né? Olha só, é justamente aquele filho que a gente tem que mexer, lembra? O B tá naquela posição, né? Que eu vou ter que mexer e depois... Então, se a gente aplicar essa regra, vai ficar assim, olha. Desculpa. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Olha, não resolve. Uma rotação simples não resolve, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente gira primeiro a subárvore, faz 2 passos, olha. A gente faz assim, 2 passos. A gente primeiro gira a subárvore para o sentido contrário e depois a gente gira, faz a rotação à esquerda, tá? Então, nesse caso, o que está acontecendo é que eu preciso fazer uma rotação à esquerda, mas fazer direto a rotação à esquerda não funciona. Então, primeiro eu tenho que fazer uma rotação à direita, contra-intuitivamente, né? Eu faço uma rotação à direita da subárvore e depois eu faço uma rotação à esquerda. E isso aí que a gente chama de rotação dupla, tá? A questão é quando eu vou fazer isso, tá? Quando que eu preciso fazer isso? Ora, quando eu preciso fazer isso é se o meu desequilíbrio tá para a direita, ou seja,
o nó A lá, original, aqui bem na minha esquerda, nesses desenhos, né? Esse que está todo desenhado em branco, o gráfico, o grafo, a árvore, né? Que está desenhada com todos os nós em branco ali à esquerda, em cima da palavra solução ali, né? Essa árvore, eu tenho ali o nó A, tem o equilíbrio níveis à direita tem 2, positivo, né? Então 2, e níveis à esquerda tem 0. Então 2 menos 0 dá 2, certo? Ele está desequilibrado para direita, porque é um número maior que 1 positivo, né? Esse desequilíbrio, então, me indica que eu preciso fazer uma rotação à esquerda, né? Mas, antes de fazer essa rotação à esquerda, o que eu vou olhar? Eu olho se a subárvore da direita, se ela tem um desequilíbrio à direita ou à esquerda. Nesse caso, olha só, o desequilíbrio da subárvore da direita, que é de onde vai vir a nova raiz, né? Ele tá para a esquerda. E não é nem, olha só, lembra que eu falei que a gente tolera, né? A gente tolera desequilíbrio 1 menos 1, né? Isso aí não é problema para a raiz, né? Da árvore principal. Mas se a gente vai fazer uma correção, aí eu tenho que olhar, mesmo que seja apenas 1 ou menos 1, eu tenho que olhar isso aqui, né? Então, nesse caso, eu tenho um desequilíbrio negativo, eu tenho menos 1. Ele seria tolerável se eu estivesse fazendo uma correção do nó C, mas eu estou fazendo correção do nó A. Então, o que acontece? A tem um desequilíbrio maior do que 1. Aí eu tenho que ver o filho da direita de A, né, que vai ser a nova raiz, se ele tem um desequilíbrio positivo ou negativo. Se tiver um desequilíbrio negativo, mesmo que seja só menos 1, eu tenho que primeiro fazer uma rotação à direita, né, dessa subárvore, antes de fazer a minha rotação à esquerda. É essa a regra. Então, rotação dupla à esquerda. Estou escrevendo atrás da minha câmera aqui, né? Rotação dupla à esquerda. Então, do jeito que eu coloquei aqui, né? A, C, B. Tentei deixar eles um pouco mais para a esquerda, para ficar claro, né? Que são todos... Desculpa, mais à direita, né? Todos estão à direita do A. O C e o B estão à direita de A. Eu primeiro faço A, B, C. Certo? Então, eu primeiro resolvi esse problema aqui. Né? Ele faz uma rotação à direita, né? E depois... Então, é 2 etapas, por isso que é dupla. Depois a gente faz B, A. E as regras para se tiver filho, onde vai ter filho e tal, seguem as mesmas, tá? É a mesma ideia. Tá, e a rotação dupla à direita vai ser a mesma história, só que espelhada para o outro lado. Não botei aqui o navegador. Tá aqui, olha. É isso aqui, né? É o vídeo que vocês têm lá, tá? Se vocês quiserem abrir e chegar no ponto do vídeo e olhar. Então, vou botar aqui. Rotação dupla à direita. Então vou ter C, A, B. Vou fazer diferente. C, A, B. Primeiro a gente resolve a questão da subárvore da esquerda, aqui nesse caso, né? Então fica B e A ali. O que eu estou fazendo aqui é isso aqui, vem para cá. E o C fica onde está, né, por enquanto. E depois vem a próxima rotação, que fica daí... Aí vai ser a direita, né? Que é B, A, C. Tá, em ambos os casos aqui, tem essa parte em vermelho aqui daí, né? Que vem pra cá, fazendo isso aqui. Aqui essa parte é igual que era a rotação simples, né? E aqui é a direita. Vou tirar a minha imagem. Tá, só pra gente poder enxergar tudo, né? Então esse é o resumão, tá? Então isso aqui deve ser suficiente pra gente resolver o exercício. Eu não falei de remoção nesse vídeo, né? Acho que eu não falo de remoção. Aí no exercício tem remoção, mas daí a gente fala em outro momento de remoção. Vamos olhar o exercício agora. Eu acho que tem bastante material aqui pra gente trabalhar. Então, eu já abri ele aqui. Vocês podem baixar o PDF aí e me acompanhar juntos, tá? Isso aqui foi uma prova uns anos atrás, tá? Que nem eu falei pra vocês. Então, a gente começa aqui com um código, tá? Esse código é bem parecido com o que a gente estudou quando a gente começou a estudar a árvore binária, tá? Então, diz ali, considerando
o algoritmo abaixo que implementa a inclusão de elementos numa árvore binária de busca, né? Baixem o arquivo e abram na tela de vocês também, tá? Vocês conseguem ler? Tá muito pequeno? Conseguem ler isso aqui? Eu não lembro se eu marquei 720p ali na minha configuração do vídeo. Deixa eu tentar ajeitar aqui, daí vocês me digam, tá? Só um pouquinho. Tá 360. E agora, Wagner, diz aí pra mim se melhorou. Dá pra ler agora ou precisa melhorar mais? O ideal seria vocês baixarem, tá? Eu posso mostrar uma coluna de cada vez, daí fica um pouco melhor. Mas vocês precisam baixar esse PDF, tá, pessoal? Pra acompanhar daí. Porque senão eu vou ter que ficar mostrando assim, um pedaço grande assim, tá? Mas isso aqui, se vocês forem olhar, tá? É um código na prova. A prova, eu costumo fazer isso, tá? Geralmente, se precisa código, eu coloco o código e vocês têm que, no máximo, ler e entender o que está acontecendo. Não precisa vocês escreverem código na prova, né? Eu acho que o lugar de escrever código geralmente é no computador, né? Na prova não é boa ideia, né? Porque tu tá escrevendo lá, bom, na prova presencial pelo menos, né, a caneta e tal. Tá, mas olha só, a gente começa o código ali definindo, é uma árvore num formato de array, né, tem 15 posições, tá aqui array, né, com 15 posições, aqui, né. E a gente inicializa com -1, né, e daí tem aquela história, o filho da esquerda, 2 vezes nó mais 1, aqui esse node é o índice, né, e o da direita é isso aqui, 2 vezes nó mais 2, né? E tem esse save number que é o recursivo, olha, ele chama a si mesmo, né? Então ele vê se tem isso aqui é um igual, né? Ele vê se o nó tá vazio, -1 significa vazio, e daí ele grava ali, né, esse dado. Se ele não está vazio, ele escolhe, então no else, né, se ele não está vazio, ele vai executar isso aqui. Ele vai escolher daí, se o número era maior do que o nó, ele vai pôr no filho da direita, né, e se ele era menor, então no se não, ele põe no da esquerda. Isso aqui é só essas funções só calculam, né, qual é o índice do filho daquele nó que tu passou. Então, o nó que foi passado aqui no argumento, ele vai ser o argumento dessa função que vai calcular o filho dele, o filho da direita ou o filho da esquerda. Que é esses ali que eu sublinhei, né? Esse aqui e esse aqui. Esse código a gente já viu antes, né? Então, o primeiro exercício é o seguinte. Observe a árvore ilustrada na figura 1. Essa é a figura 1, tá? Tá aqui. Né? Tem uma árvore pronta ali. Tá vendo? Tá faltando também, né? Olhem que tá faltando os elementos ali, né? Na figura 1. Quer dizer, não é uma árvore completa, ela tem alguns nós que não tem filho, né? Não tem filho da direita aqui, né? No nó 67 e no nó que tem o elemento 38, né? Então, observe a árvore ilustrada na figura 1 e preencha a tabela 1, supondo que a árvore foi construída seguindo o algoritmo de inserção apresentado, né? Então, supondo que a gente tem um algoritmo aqui, esse aqui. Então, a informação que vocês precisam tirar, olha só, apesar de ter um monte de código aqui, símbolos, o que é importante aqui? Isso aqui é uma árvore estilo array, né? A gente está usando o índice daquele jeito que a gente combinou. Então, o filho da esquerda é 2 vezes, né? 2 vezes o índice do pai mais 1. E o filho da direita é 2 vezes o índice do pai mais 2. É só isso. Então, como é que fica essa árvore aqui nesse array? Onde é que fica qual número? Essa é a pergunta, né? Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que responder nesse exercício. Vocês querem tentar fazer aí? Dou uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, pode ser? Então, vou deixar na tela aqui e dou 5 minutinhos. Aí vocês podem colocar no chat a resposta, tá? 14h40... Vamos combinar 2h46, daí eu vou perguntar para vocês. Tentem fazer esse exercício aqui. Se vocês tiverem a resposta antes, já coloquem ali, tá? O Wesley, na verdade, se construir dessa forma ali, ele tem uma ordem certa, assim, tá? É claro, se eu só dissesse esses números, se eu colocasse esses números aqui, sem dizer o formato da árvore, aí eles teriam... Aí depende da ordem que tu inseriu eles, né? Mas como a árvore aqui já tem uma estrutura definida,
onde que eles vão aparecer, onde que cada elemento vai aparecer no array data, tá, é definido, não tem ambiguidade, tá? Mas é uma boa pergunta, tá, Wesley? Também a gente não tem certeza da ordem com que os elementos foram inseridos na árvore, tá? Isso aqui é o formato final da árvore. Vocês não precisam saber, nem vão saber exatamente qual foi a ordem que foi inserido. Provavelmente o primeiro elemento inserido foi o 41, né? Isso aí não tem outro jeito, tá? Mas como 81 é maior do que 41 e 27 é menor do que 41, por exemplo, eu não sei se o 81 foi inserido antes do 27. Isso eu não sei. Tá, esse é só um exemplo, né? Eu sei que o 81 foi inserido antes do 67. Mas se o 27 veio antes do 81, eu não sei. E o 38 eu sei que foi inserido depois do 27, mas se foi antes do 67, ou depois do 67, ou antes do 81, aí eu também não sei. Então, assim, não é questão da ordem aqui, tá? Não é a ordem de inserção dos elementos. É como essa estrutura de onde está o filho, da direita e da esquerda de cada nó, se reflete no índice, na posição, né, deles nesse array. É isso que vocês têm que pensar. Tá, deu 5 minutos, vamos olhar aqui. Qual é o primeiro elemento ali? Nessa posição aqui. O que eu coloco aqui? 41, né? Esse aqui não tem muita dúvida. Tá. Aí, o filho da direita do 41, isso aqui vamos, para ajudar, olha, vamos numerar essas posições aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Alguns números ficaram atrás da minha imagem aqui, mas não importa muito. Deixa eu botar um pouco para baixo. É que deve cortar lá, né? Deixa assim. Tá. Deixa eu reduzir minha tela aqui, de repente. Então, 41 tá ali, né? Aí o filho da esquerda, 2 vezes 0 mais 1, né? Que isso aqui é 0, tá vendo? 2 vezes 0 mais 1 dá 1. É o filho da esquerda. Quem é o filho da esquerda do 41? Tá aqui o filho da esquerda, né? Esse é o filho da esquerda. Então ele tem que ir aqui, né? 27. E o filho da direita do 41, 2 vezes 0 mais 2. Ou seja, aí ele vai, né? 2 vezes 0, aqui está o 0, né? Que é o pai. 2 vezes 0 mais 2 vai cair aqui. Esse é o filho da direita daí, né? Então, esse filho da direita aqui. 81. De acordo? De onde é que vem 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 mais 2? É isso aqui, olha. 2 vezes 0 mais 1 é o filho da esquerda. 2 vezes 0 mais 2 é o filho da direita. Tá? Ok. Vamos seguir agora. Então eu já fiz, olha. Eu já fiz esse e esse, tá? Vamos pegar um número qualquer aqui, vamos pegar aleatoriamente. Pegar o 67 aqui. Onde é que vai o 67? Ele é filho de quem? De que lado? Ele é o filho da esquerda do 81. O 81 está na posição 2, tá vendo? O filho da esquerda é 2 vezes o índice, né? 2 vezes o índice mais 1, né? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Né? Então, aqui eu tenho que pôr o 67. Beleza? Entenderam a lógica? O Wesley agora colocou todos os... Deixa eu ver se... até onde a gente conferiu tá certo, Wesley, parece, né? 41, 27, 81...
Aí o 7 e o 38 a gente pode conferir agora. Então o 7 é o filho... O 7 é o filho da esquerda do 27, né? Então mesma coisa, 2 vezes... Deixa eu apagar aqui esse outro. 2 vezes 1 mais 1, 3. Ou seja, aqui vem o 7. Ou 0,7, né? Que nem eu escrevi ali, 0,7. E o da direita geralmente é do lado, né? Então o 38 é o filho da direita do 27, né? Esse aqui é 2 vezes 1, que é 2, né? Mais 2, 4. Então aqui é 38. No 4 é 38. E assim por diante, tá? Eu não vou fazer todos eles porque vocês já entenderam. Onde não colocar nada, né? Fica menos 1 daí, porque foi preenchido assim, né? A gente preencheu todos os... Lembrem desse fora, que ele não fica vazio. Tem um menos 1 ali, né? Então, onde a gente não colocou nada, vai ter um menos 1 no lugar, tá? Nada fica vazio daí. Alguma dúvida desse exercício aqui? Podemos seguir? Tá, próximo exercício. Esse exercício é só uma continha, né? O código mostrado mostra uma árvore de até 4 níveis. Pode ter até 4 níveis. Se a gente quer mudar o código para uma árvore de até 17 níveis, qual é o tamanho do array que a gente precisa? 17 níveis. Aí tem que lembrar da formulazinha, né? Como é que a gente conta isso? Se vocês esquecerem a fórmula, vocês podem tentar usar o que está aqui, olha. Se usarem essa árvore para tentar lembrar da fórmula, comigo funciona, né? Por exemplo, se eu tenho um nível, isso aqui é um nível, né? Um nível eu tenho um nó, né? Se eu tenho 2 níveis, eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3 nós. Isso aqui é, né? Um nível, um nó. 2 níveis, 3 nós. Porque eu tenho os 2 desse nível e um do anterior, né? Se eu tiver 3 níveis, eu tenho daí quantos nós? 7 nós. Aí vocês vão lembrar, claro, eu espero, né, que lembrem que tinha alguma coisa com uma potência de 2 ali na história, né? No final aqui, 4 níveis, 15 nós, né? O que é isso? É 2 elevado a 1 menos 1, né? 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 3 menos 1. 2 elevado a 4 menos 1. Então os níveis... Quantos nós, né? É 2 elevado a n menos 1. Certo? Então eu tenho que calcular quanto que é 2 elevado a n menos 1. Onde n... Aqui... 2 elevado a n menos 1, onde n aqui seria 17, né? Vai dar um número absurdamente grande, tá? Aí se quiserem calcular, se alguém quiser calcular para mim, vou botar na calculadora aqui, eu tô com uma calculadora, tem que mudar para científica. 2 elevado... Ah, obrigado, o Vitor já calculou ali, né? Então seria 1311071. Isso aí, Vitor, conferi agora. É isso aqui de memória, então aqui, né, 131071, para mudar o código na prática, seria mudar nessa primeira linha aqui, deixa eu apagar isso aqui, apagar o que tem aqui. Esse 15 aqui teria que ser, né, esse número, 131, que garrancho, 131071, para funcionar, né? Quanto de memória isso aqui ocupa? Bom, daí depende do compilador, né? Cada inteiro ocupa quantos bytes vezes isso aqui. Geralmente uns 4 bytes, né? Isso aqui, vamos só de curiosidade, vezes 4.
dá 500 kilobytes, meio megabyte. 500 kilobytes de memória. Tá? Se for com inteiro. Tá. Agora vem a parte da árvore AVL, mas já tá fechando 3 horas. Eu acho que eu vou deixar, já que foi um conteúdo que eu acabei passando vídeo de última hora, né? Aqui a ideia desse exercício 2A, tá? É o seguinte, pega essa árvore aqui, essa mesma árvore aqui, deixa eu apagar isso aqui. Pegar essa árvore aqui e incluir o número 30. E daí se causar um desequilíbrio, corrigir o desequilíbrio, tá? O número 30 ele vai onde, né? Tá aqui, olha. Cadê o enunciado aqui? Suponha agora que a árvore da figura 1 é uma árvore AVL, onde o fator de equilíbrio é sempre corrigido através de rotações. Desejamos incluir o número 30. Desenhem abaixo como ficará a árvore após essa inclusão. Então eu quero que vocês incluam o número 30. Verifiquem o equilíbrio e façam as rotações. Tá? É isso que é esse exercício 2. Mas só para ninguém ficar muito, como é que eu vou dizer, travado em casa, se quiser tentar fazer em casa, todo mundo tem em casa o tempo todo agora, mas quando vocês tentarem resolver o exercício, né, onde é que vai o número 30? É menor, olha só, estou tentando inserir o 30, tá? É menor do que 41, é maior do que 27, beleza? É maior do que 27. É menor do que 38 e é menor do que 33. Então vai aparecer aqui, né? Só visualmente olhando já fica na cara que vai ter um desequilíbrio aqui, né? A questão é onde? Onde aparece o primeiro desequilíbrio? Como é que está o equilíbrio dessa árvore? A gente começa de cima para baixo, tá? Então aqui eu tenho para o nó 41, vou fazer em vermelho. Para o nó 41, eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis à esquerda, 1, 2, 3 à direita. Então eu tenho menos 1, 3 menos 4, né? Tá ok. Compreendem? Aí agora vou aqui para... Esse aqui não mudou, então eu vou deixar assim. Eu vou olhar agora o da esquerda. Mas assim, na prova vocês teriam que conferir, né? Porque é meio perigoso só deixar assim, tá? Mas aqui eu vou, como a gente tem pouco tempo, vou para o da esquerda, tá? Então aqui a esquerda é, certo, o 27, que é esse nó aqui. Deixa eu apagar agora isso aqui. Agora eu risquei por cima aqui desse 30. Azar, fica assim. Tá. Então agora no 27 aqui, eu tenho 1, 2 à esquerda e 1, 2, 3 à direita, né? Então 3 menos 2 é 1 positivo. E agora aqui, esse 38, eu tenho 2 à esquerda, então eu tenho menos 2. E no 33 eu tenho 1 à esquerda, eu tenho menos 1. E aqui eu tenho 0, né? Esse é o problema, né? Esse aqui, ó, vindo da raiz para baixo, esse é o primeiro lugar onde eu vou ter um lugar para corrigir algo, né? Essa subárvore aqui eu vou ter que corrigir. Como é que corrige ela? A tela travou, sei lá o que eu vou fazer. Deixa eu tentar desligar e ligar a câmera de novo. E aí, voltou? Estão vendo aqui? Então a ideia é a seguinte, né? A gente vai calculando de cima para baixo, tá? Então desequilíbrio da raiz, aí desequilíbrio dos filhos, né? De cima para baixo, até encontrar o primeiro caso vindo da raiz para baixo, né? O primeiro caso onde eu tenho o fator de desequilíbrio ali maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, ou menor do que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então eu circulei aqui em verde, né? E esse aqui é o problema. Essa subárvore aqui vai ter que ter uma rotação. Para que lado é a rotação, pessoal? Usando aquela nomenclatura, né, que a gente viu no vídeo. Quem é a nova raiz ali? Como é que a gente vai fazer essa rotação? Isso. Muito bem, Vitor. Nova raiz é 33, né? Vai ser uma rotação à direita, a gente chama, né? Vai ser uma rotação assim, né? Onde o 33 vai no lugar do 38 ali. E o 30 fica sendo o filho da esquerda e o 38 vai ser o filho da direita. Então tem que redesenhar essa árvore
nesse espaço aqui em branco, né? Esse espaço da questão aqui, tá? Esse é esse exercício 2A. E o 2B é uma remoção daí. Vocês, fica como desafio aí, se vocês quiserem ir pensando como fazer a remoção. Daí na aula que vem, na terça que vem, a gente faz a remoção. Como ficará organizado depois da remoção do número 41. O problema é que o número 41 é a própria raiz, né? Como é que tu faz para remover a raiz de uma árvore AVL? Tu tem que remover a raiz, e agora? Tem duas formas de resolver isso, né? Claro, porque tu tem dois filhos, tu tem dois herdeiros aqui, né? Então a gente coloca o herdeiro no lugar. Mas assim, isso aí é assunto daí para vocês depois olharem. Deem uma pesquisada, tentem fazer, eu acho que é interessante dar uma olhada, tá? E o 3 aqui, só pra gente completar, é sobre a ordem quando a gente manda imprimir uma árvore, né? Ele quer saber em que ordem vai aparecer os elementos aqui, olha. Se eu mandar imprimir desse jeito recursivamente. Lembra que a gente fez isso na aula passada, tá? Lembra que, olha só, ele está mandando imprimir primeiro da direita, depois a raiz, depois o da esquerda. O da direita ele é maior, lembra, né? E isso aí recursivamente, tá? Tentem fazer o 3, tá? Para a aula que vem. Façam o 3 e completem esse 2 que a gente acabou de fazer. Façam o 2 e façam o 3. O 2B fica assim como um desafio. Quem quiser tentar fazer, a gente vai ver o 2B juntos na aula que vem, tá? Mas assim, o 3 eu quero que vocês tentem fazer por conta, tá? Porque a gente fez na aula passada, ok? Que é bem difícil, é recursivo, tem que pensar recursivamente, tá? Mas assim, se vocês entenderam a ideia, isso aqui só bater o olho aqui vocês já resolveram. Então, se vocês entenderam a ideia da recursividade aqui, vocês vão conseguir escrever rapidão aqui esse resultado, tá? Eu não vou dar mais dica que isso, porque senão também eu tô... É o tipo de prova, assim, que tem aluno que vai demorar, sei lá, 40 minutos nessa questão, não sei se tanto, talvez 20 minutos nessa questão, e tem aluno que vai escrever em 10 segundos, tá? Nesse nível, porque tem um truque ali, tu olha, tu pá, já enxergou, entende? Ok. Vamos encerrar então por aqui, pessoal, e obrigado mais uma vez e até terça que vem, tá bom? Abraço.